Vamos trazer hoje o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Itens 14 a 17, suicídio e loucura. A alma e a resignação, obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre pela fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. A maior parte dos casos de loucura é devido à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Pois, se pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele toma com indiferença, com alegria, mesmo os reveres e as decepções que o teriam despertado em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos estremecimentos que, sem ela, o teria perturbado. Ocorre o mesmo com o suicídio, excetuando aqueles que verificam no estado de embriaguez e de loucura o que se podem chamar inconsistentes. É certo que, sejam quais forem os motivos particulares, sempre há por causa geral algum descontentamento. Ora, aquele que está seguro de não ser infeliz senão um dia e de serem melhores os dias seguintes, facilmente tem paciência. Só se desespera se não vê termo ao sofrimento. O que é, pois, a vida humana em relação à eternidade? Se não bem menos que um dia. Mas o que não crê na eternidade, que acredita que tudo nele acaba com a vida, que se deixa bater pelo desgosto e infortúnio, só vê o termo disso com a morte. Nada esperando, acha absolutamente natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, ou, numa palavra, as ideias materialistas, são os maiores estimulantes ao suicídio. Trazem a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem na autoridade de seu saber, no esforço de provar a seus ouvintes ou seus leitores que esses não têm nada a esperar após a morte, não se está trazendo, junto dessa consequência, a de que, se são infelizes, não tem nada melhor a que fazer do que se matar? O que poderão dizer para desviá-los disso? Que compreensão podem oferecer-lhes? Que esperança podem dar-lhes? Nada além do nada. Do que é preciso concluir que, se o nada é o único heróico remédio, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde, e sim sofrer por menos tempo. Portanto, a propagação das ideias materialistas é o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio. E aquele que dele se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Não tendo mais permitida a dúvida com o Espiritismo, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em condições totalmente diferentes. Daí a paciência e a resignação que naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, coragem moral. O Espiritismo também tem, sob esse aspecto, um outro resultado igualmente positivo, e talvez mais determinante. Mostra-nos os próprios suicidas, revelando a sua situação infeliz. A prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Dentre os suicidas, há alguns cujo sofrimento, mesmo sendo apenas temporário e não eterno, não deixa de ser menos terrível e de natureza que faz refletir todo aquele que tem de partir da terra antes da ordem de Deus. Portanto, o espírita tem como oposição a ideia do suicídio. Vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tão mais feliz quanto mais infeliz,
e mais resignado tiver sido sobre a terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado totalmente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro pior, mais longo e mais terrível, que se engana se acredita que, matando-se, vai mais além do céu, que suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com pessoas de suas afeições, que lá esperavam reencontrar. Do que se conclui que o suicídio, não lhe trazendo senão decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode concluir que, quando todos forem espíritas, não mais haverá suicídios conscientes. Comparando então os resultados das doutrinas materialista e espírita, só pelo ponto de vista do suicídio, descobre-se que a lógica da primeira conduz a ele, enquanto a lógica da última o evita, o que é confirmado pela experiência. Eu vou trazer hoje aspectos mais relacionados à nossa rotina, ao nosso dia a dia, né? Sobre essas emoções, o que nos leva a entender o que é suicídio, o que é loucura. Antes, eu quero fazer algumas observações que no livro Céu e Inferno, no livro dos Espíritos, tem muitas citações, né, relatos de espíritos suicidas, que vale a pena pesquisar, vale a pena procurar saber, né? E é o contrário do que eu venho apresentar hoje, né, para vocês, trazendo esse aspecto mais emocional. Então, eu vou voltar aqui na leitura do Evangelho que eu fiz agora, no item 14. A calma e a resignação. O que é resignação? Resignação é a aceitação sem revoltas. Então, a calma e a resignação, obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes, pelas transformações que o homem não tem coragem de suportar. É uma passagem brilhante aí no primeiro parágrafo, né, do item 14. E eu vou trazer agora um tópico também do item 15. O mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes. Então, quem tem esse lado acerbado, né, da embriaguez, da não consciência, é considerado um suicida inconsciente. É incontestável que tem sempre por causa um descontentamento, uma insatisfação, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontam. Então, todos nós temos algum motivo, né, de descontentamento, de insatisfação. E é por isso que eu quero abordar os aspectos emocionais. No item 16, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. E eu vou trazer um pequeno parágrafo também do item 17, fazendo um resumo aí de tudo que a gente leu nesses itens. Quando todos forem espíritas, acreditando que depois da vida é continuação, que estamos aqui para praticar a lei do amor, fazer o bem, não ter consciência dos nossos atos e das nossas ações, não mais haverá suicídios conscientes. Né? Então, Kardec nos mostra que a fé no futuro, a paciência, o aceite das provas sem revolta, traz uma tranquilidade para a nossa alma.
nos protege da loucura e, consequentemente, do ato do suicídio, que Emmanuel define muito bem na obra Segue como angústia e obsessão, calamidades morais. Eu vou ler um trecho aqui dessa obra, que foi psicografada por Chico Xavier, que chama Esta Noite. Não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os ramos da natureza física, desde o controle das forças atômicas à realização da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais, do materialismo corrompendo-lhe as forças, o suicídio e a loucura. Ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. É porque o homem não se aprisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. E ele traz ainda essa mensagem aos espíritas. Espíritas amigos, atendamos à caridade, que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita. Auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Esse livro Segue de Emmanuel traz belas reflexões, né? E aí, finalizando essa leitura aqui, me remeteu ao item 6, ao capítulo 6, item 5 do Evangelho, que traz: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruir-vos, eis o segundo, que é uma orientação do Espírito da Verdade. Então, o que nos basta, né? Instruir-vos, buscar entendimento próprio, amar. O primeiro ensinamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, como que eu posso amar o outro se eu não sou capaz de me amar? Como que eu posso aproximar-me, perdoar o outro se eu não sou capaz de me perdoar? O Evangelho, ele nos traz aí as leis morais de Cristo, né? É um alimento da alma. Quantas vezes nas nossas reuniões a gente escuta: leia o Evangelho, você não toma banho todos os dias? Alimente-se todo dia com as leis morais, com os ensinamentos de Jesus através do Evangelho. E através desse alimento da alma, nós promovemos nossa saúde mental e prevenimos as doenças da alma, consequentemente as doenças mentais, que não passarão para o nosso corpo físico, né? Porque a gente sabe que inicialmente inicia-se no corpo mental, no campo mental, e depois passa para o nosso corpo físico. Então, eu quero trazer aqui para vocês o significado de loucura, né? Que é um transtorno da mente. Os termos transtorno, distúrbio e doença, combinados com o termo mental, psíquico e psiquiátrico, descrevem as normalidades, anormalidades, né? Sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica ou da mente humana. Há uma grande variedade dessas condições que afetam o nosso humor, nosso raciocínio, nosso comportamento, e elas são catalogadas aí, né, no meio psiquiátrico, como depressão, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, o estresse pós-traumático, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, e dentre outros, né? E aí? Mas o que é a loucura? É um distúrbio, uma alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, de sentir e de agir. Um transtorno da nossa mente, um desequilíbrio do pensamento humano.
Um transtorno da mente, tanto para a ciência quanto para a nossa compreensão diária, nós definimos a loucura como tudo que foge da nossa compreensão, tudo que foge do âmbito da normalidade, né? Historicamente, a saúde mental vem sofrendo aí muitos descuidos, de muitos e muitos anos, de todos os lados, por não saberem como conduzir e cuidar do que é considerado normal. Mas e aí, o que é normal? Né? Etimologicamente falando, normal é que conforme a regra, que segue a regra. Mas que regra é essa? Né? Que a humanidade nos impõe civilizadamente, culturalmente. O que é isso? Regra vem de régua, de reto, né? Então aí a gente pensa, tudo que sai do reto ali da nossa sociedade é tido como anormal? Eu quero trazer um exemplo de Caetano Veloso, que ele traz uma música aí e cita: de perto ninguém é normal. Freud, no início do século XX, ele escreveu: toda pessoa só é normal na média. Para mim, é a mesma definição que o Caetano trouxe, que de perto ninguém é normal. E de Caetano a Freud, né, os ensinamentos de Jesus traz a afirmação: meu reino não é deste mundo. Que mundo será que ele se refere? Né? A este que ainda vivemos de prova e expiações, que é esse atual, que agora estamos passando por um processo aí de transformação, né? Foi compartilhado recentemente no nosso grupo aí de WhatsApp um trecho de um dos livros do Richard Simonetti, que explica a diferença entre provas e expiações. Que o mundo das provas, ele é para aqueles espíritos conscientes que vêm para resgatar algum débito, né, de acordo com as necessidades. Então, isso está no âmbito da consciência. A gente sabe que a gente está aqui para resgatar algo e precisa melhorar, precisa progredir. O mundo das expiações, ele é um resgate imposto aos espíritos teimosos. Então, assim, resumindo, estamos encostando de todos os lados, nesse mundo que a gente vive hoje, a gente está em evolução, a gente está em aprendizado, estamos aprendendo. A Terra é uma grande escola, né, que estamos para o nosso aprimoramento moral, em evolução. Então, como seguir regras, como ser perfeito, o que é a perfeição? Né? Eu quero trazer aqui um trecho de um texto da psiquiatra do Rio de Janeiro. Ela escreveu vários livros aí sobre os transtornos da mente, a doutora Ana Beatriz Barbosa, que ela fala assim: parece uma grande loucura, e todas as pessoas do planeta temos algo em comum. Nenhum de nós possui um cérebro perfeito. Entendo-se como perfeito o cérebro que produz seus neurotransmissores, nossos combustíveis cerebrais. Então, o que é os neurotransmissores? São nosso combustível cerebral, em quantidade exata ou iguais, e faça que cada um exerça sua função tão bem como os demais, obtendo assim um desempenho máximo em todas elas. Se olharmos bem ao redor, constatamos facilmente essa realidade. Quem não conhece alguém genial na criação de complexos programas de computador ou mesmo projetos inovadores de engenharia, que, por outro lado, apresenta profunda dificuldade em seus relacionamentos sociais, principalmente afetivos, emocionais? Podemos concluir que um cérebro perfeito é uma impossibilidade humana. Todos eles têm seu ponto forte, com certeza. Talentos, dons e aptidões. E seus pontos limitantes, a inabilidade, inaptidões ou as fraquezas, que com o tempo e com o empenho aprendemos a administrar em nosso próprio benefício. Outro aspecto bem mais científico, apesar de menos visível que os exemplos anteriores, que reitera a imperfeição do cérebro humano,
é a sua idade. Isso mesmo. Para quem não sabe, nosso querido e poderoso cérebro não passa de um bebê na longa história da evolução das espécies. Ele completou 100 mil anos há pouco tempo. Eu acho legal que ela vem aqui e faz um paralelo com o mundo pré-histórico, né? Velho, velhíssimo, dinossauro, pré-históricos, provavelmente seria o que os adjetivos usados pelos adolescentes de hoje para definir o nosso baby. Mas se dermos alguns passos e entrarmos, né, pegarmos o filme aí, o Parque do Dinossauro de Steven Spielberg, veremos que Hollywood, além de lazer, é cultura e informação. Lá se conta um pouco da história dessa geração de répteis fantásticos que habitam e dominaram o nosso planeta por 160 milhões de anos. E agora, quem é velho? Nosso cérebro ainda é um bebê lindo e fofo, que começa a dar seus primeiros passos nessa história evolucionária. Por isso, temos que considerar uma obra em andamento que, com certeza, será capaz de desenvolver novas funções adaptativas de caráter positivo, que nos tornarão mais eficientes em transcender dificuldades, limites ou mesmo impossibilidades atuais. Uma coisa é certa: todos nós possuímos deficiências ou falhas mentais. É claro que uns apresentam mais sérias, outros menos. No entanto, tudo indica que o barro divino de onde viemos já veio malhado antes de nascer. E agora? Quem terá coragem de atirar a primeira pedra? Quem for perfeito pode começar. Então, eu acho que ela traz brilhantemente esse texto, né, que demonstra que estamos em evolução, tanto na área científica quanto na área espiritual. Né? Vou trazer aqui mais alguns significados de angústia. O que é angústia? É carência, falta, é um estado de ansiedade, inquietude, um sofrimento, um tormento, uma aflição, uma agonia. Aqui, no Evangelho, no que Emmanuel trouxe, refere-se à obsessão também, né? E aí o que eu te pergunto, o que é obsessão? Além de suposta apresentação repetida do demônio ao espírito, é apego exagerado a um sentimento ou a uma ideia. Sentimento ou sensação que foge ao controle da razão. Então, a falta de controle dos aspectos emocionais, das sensações, nos leva à loucura e ao suicídio. Emmanuel exemplifica muito bem os termos e a conclusão é só uma. Suicídio é um caminho ilusório de uma possível solução de dores, um caminho ilusório de findar os problemas e dificuldades. Mas ilusórios por quê? Porque a vida é eterna. Diante do medo, diante da ansiedade, nós tomamos decisões precipitadas e muitas vezes ilusórias. O suicídio não é uma solução, pelo contrário, ele é um cativeiro doloroso que vivemos em nós mesmos. Então, e aí? Quero aqui abrir um parênteses agora para trazer as reflexões no campo espiritual. E aí? Eu tenho problemas de obsessões, eu sou médium, os espíritos me influenciam o tempo todo, eu estou em constante sofrimento, né? Pode até abranger um outro tema, né? Que aqui entra na mediunidade, né? Que eu não vou trabalhar, não vou trazer isso agora. Mas o que eu quero dizer com isso? Através dos estudos, né? Dos nossos encontros na casa espírita, a gente vai tomando consciência, e eu aprendi recentemente que mediunidade é aceitação, muito recente mesmo, né? É um aceite da responsabilidade de servir ao amor do Cristo. Muitos aqui, né, devem ter esse trabalho como prova, algum pode ter como expiação, né? Digo, alguns de modo consciente assumiram essa responsabilidade.
Aí você me fala, mas Patrícia, o que isso tem a ver com a saúde mental? Tem tudo a ver. Os médios são instrumentos do amor do Cristo, certo? E como que eu posso trabalhar com um instrumento que não é afinado? Eu ofereço a minha energia, eu ofereço o meu corpo, que é energia, constituído por átomos, né? Para acolher irmãos que desconhecem o que é o amor, o que é o perdão, que estão envoltos a raivas, ódios, né? Mas e aí? E como fazer isso? Como fazer isso bem feito? É tendo consciência do nosso corpo, dos nossos pensamentos. O corpo é meu, o pensamento é meu, e eu sou responsável por tudo que eu faço e falo. E a falta de instrução de todos nós, ou o excesso de informação que a gente tem hoje na mídia, em todos os campos, né, da televisão, em todas as mídias, eles também nos levam a crer que o outro faz isso comigo, que os espíritos fazem isso comigo. O fulano me irritou, o Beltrano me deixou super nervoso, me deixou com raiva. A gente diz isso frequentemente, não diz? E nosso erro está aí, né? O comportamento dele que me irritou. Ele me deixou com raiva. Portanto, a raiva é minha. Eu que estou com esse sentimento. Então, eu preciso me conter, eu preciso me observar, refletir o porquê que esse sentimento me invadiu. Continuamos no erro, nós preferimos deixar isso para lá, jogar tudo para debaixo do tapete. E aí aquele monte vai crescendo, crescendo durante décadas. Mas e aí, Patrícia? Quais os recursos que o Emmanuel apresentou aí nessa leitura aí desse livro? A fé. O que é a fé? A fé é a capacidade de acreditar em algo maior do que nós, em Deus, no universo, no amor, né? Como diz nosso irmão Norberto do Nazareno. A caridade. O que é a caridade? É o evangelho em todos os capítulos. Porque o evangelho, em todos os capítulos, ele traz um significado de caridade diferente. É a prática do amor, é a gentileza, é fazer ao outro o que gostaria que me fosse feito. Qual que é o outro antídoto? Recurso que nós temos na alma é a serenidade. O que é ser sereno? Né? É ser calmo, trazer para o nosso dia a dia a calma, a paz no nosso espírito. Mas como, Patrícia, que eu vou fazer isso? Diante de todas essas informações, toda essa turbulência que a gente vive no dia a dia, é parar para respirar fundo, contemplar a natureza, acalmar a mente, né? Respirar, meditar e aceitar as nossas limitações. Outro antídoto aí que o Emmanuel nos apresenta, né, como recurso da nossa alma, é a resiliência. O que é ser resiliente? É a capacidade de lidar com os nossos problemas, de adaptar aos problemas que a gente vive, superar os obstáculos. Eu gosto de trazer a imagem da Fênix. Eu sempre imagino, quando eu falo em resiliência, nos filmes do Harry Potter, tem a Fênix, né? Ela se desfaz toda em cinza e, de repente, renasce. Né? A resiliência, para mim, é isso. Outro recurso da alma que Emmanuel traz é a resignação, que está no Evangelho. Né? O que é? É o aceite sem revolta. Então, esses antídotos contra os transtornos da mente que o Evangelho traz como loucura, né? Incluindo que, quando forem realmente espíritas, não mais haverá suicídios conscientes. Então, não que o espírita seja melhor, né? O espírita traz na doutrina o comprometimento com a ação, com fazer o que eu escuto, né? Fazer o que eu aprendi. Então, agora eu vou dar uma pincelada aqui nas emoções, né? Que fazem parte do nosso processo
evolutivo, né? Temos emoções básicas, alguns teóricos aí trazem como sendo 5 emoções básicas, outros 6, 8, 12, né? Mas algumas delas eu vou trazer aqui para a gente trabalhar e ter a certeza de que nenhuma emoção é negativa quando ela está em equilíbrio. Né? Elas são respostas naturais e automáticas de extrema importância. Elas possuem a variação, assim como a intensidade das cores. Né? Eu tenho um vermelho, um azul, eu tenho um azul claro, um azul médio, um azul escuro. Né? Assim como o volume da música, quando a gente escuta uma música, tem um volume baixo, médio, tem um volume super alto. Então, essas emoções, elas também têm variações. O medo, por exemplo. O medo surge diante de uma ameaça. Ele pode ser, aparecer aí na ameaça da sua sobrevivência, da sua integridade física, psíquica ou espiritual. Gera a ação de lutar ou fugir. Nosso corpo responde automaticamente a uma dessas maneiras. Exemplo é se um cachorro muito grande se aproximar da gente, você vai parar para pensar? Nossa, esse cachorro é grande, ele vai me morder, então eu preciso sair daqui, correr ali, subir no céu. Não, é perna para que te quero. Bora lá correr. E depois de um segundo que você subir em algum lugar, tem segurança, você vai parar para pensar, nossa, eu nem pensei que isso poderia acontecer, né? Se eu tivesse feito isso ou aquilo, poderia ter sido melhor. Né? Mas a gente não consegue pensar diante esse estímulo rápido. Então, a variante, qual que é? A ansiedade, o pânico, a fobia. E a função positiva desse medo é a preservação da nossa espécie, é a proteção da vida, da integridade física e psicológica. Outra emoção básica muito recorrente, que a gente, quando em desequilíbrio, nos traz muitos malefícios, mas que é muito importante também, que é a raiva, que surge através de um obstáculo. Quando a gente deseja possuir algo, né, e alguém ou alguma coisa atravessou o meu caminho e está me impedindo a conquistar aquilo, aí a raiva surge. A gente explode, a gente xinga. Mas por quê? Né? É porque eu quero conquistar algo, eu quero fazer algo, alguma coisa está atrapalhando a conquistar o meu sossego. Eu estou cansada, quero descansar, e alguém chega, eu começo a ficar irritada porque atrapalhou ali o meu descanso. Né? Mas e aí? Quando eu sinto raiva, o que eu devo fazer? É me perguntar, o que eu quero? O que está me atrapalhando? Né? Como eu posso administrar isso? A gente precisa conversar com a gente, procurar entender essas emoções. E outra emoção básica é a tristeza. A tristeza surge a partir de uma perda, de algo que a gente julga muito valioso. Pode ser um afeto, um relacionamento, nutrientes do nosso corpo, um objeto, ou a tristeza nos traz o desejo de recuperar o que foi perdido. Para então a gente encontrar a satisfação, a plenitude, aquela sensação, né? E aí, a alegria, né? A alegria é essa sensação de plenitude. A gente está triste e de repente a gente alcança algo que nos traz alegria, né? Nos traz essa serenidade, essa plenitude. Né? E aí, é um desejo de prazer, de sentir o prazer, ser recompensado. Quando a gente alcança algo, a gente se alegra. Aquela satisfação da nota máxima na prova, né? Mas e aí? A alegria também e desequilíbrio pode prejudicar? Com certeza, vamos refletir nisso. Uma outra emoção básica, né, que é a repulsa ou nojo, né, ela surge frente a algo que nos é prejudicial, um veneno, quando queremos nos livrar de algo, alguma coisa relacionada a isso. Aí vem aquela repulsa, aquela sensação ruim, né, do que nos é prejudicial.
Vale para os alimentos, para as pessoas, pelos nossos relacionamentos tóxicos, que queremos longe porque nos fazem mal. Né? Tudo para quê? Para garantir a nossa integridade física e emocional. Então, o Evangelho nos traz essa proposta da reforma moral, da reforma íntima, para agirmos com amor, né? Chegou a hora, assim, da gente olhar para dentro de nós, reconhecer o falso moralismo, as chagas, os venenos, né, que nos acometem, o egoísmo, o orgulho, as dores que gritam dentro de nós e nós jogamos por debaixo do tapete. Conscientizemos dos nossos próprios atos, né? Um antídoto contra a loucura, o suicídio, os transtornos mentais é a conscientização do que você sente, do que você pensa, né? Porque aqui, como a doutora Ana Beatriz trouxe, nosso cérebro ainda não é perfeito, então por que a gente quer ser perfeito? Por que tudo que a gente tem que fazer tem que ser perfeito? Deus, né, nos criou seres perfeitos, mas em construção estamos ainda na nossa parte intelectual, do cérebro. Então, o que nos cabe a nós? Fazer hoje melhor do que ontem. Então, aqui ninguém é melhor do que ninguém, somos irmãos, né? Os homens de bem, né, que tanto é citado no Evangelho. Pratiquemos o que Jesus veio nos ensinar. Sejamos justos, gentis, caridosos, principalmente com as nossas imperfeições. Reconhecendo nossas limitações, esforçando para agir da melhor maneira agora, pois nosso tempo acabou, gente. A gente sabe o tanto que é difícil estender a mão para colher a própria dor. A gente prefere olhar, né, o cisco no olho do outro do que observar a trave que está no nosso. Então, não vamos desistir. É muito difícil cuidar da nossa dor. Então, vamos refletir nas nossas ações, nas nossas imperfeições, com pequenos passos, né? Levar primeiramente a compreensão de nós mesmos, que perdoemos, amemos-nos sem limite, lembrando que primeiro a nós, depois ao próximo. Jesus traz muito a paz do Cristo, né? Em busca dessa paz. E aí, o que é essa paz? No Evangelho de João, Jesus diz: deixo a minha paz, mas não como o mundo a dá. Será a paz da vida sem conquista, sem ação? Uma paz de que tudo vai bem, eu estou bem. Mas se de repente alguma coisa sai do planejado, aí meu mundo desmorona. A paz de Jesus é aquela que nos deixa seguros, independente do que nós vamos enfrentar. Ela está presente no meio dos conflitos da vida, né? É na prática da fé, da certeza que não estamos sozinhos, né? Mas como encontrar essa paz? Através da reforma íntima, da reforma moral, do autoconhecimento, do esforço diário, mínimo, da prática do Evangelho. Faça o que puderes e Jesus multiplicará seu gesto de amor. Então, esforcemos diariamente na compreensão das nossas emoções, observando os nossos pensamentos. Tem uma mensagem de Kardec que fala, abre aspas, o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se a sua crença não faz dar sequer um passo à senda do progresso e não se torna melhor para o próximo. Então, meus irmãos, somos todos imperfeitos, né? Reconheçamos nossas limitações. E, assim, a cura não está no centro espírita, não está na igreja, a cura está dentro de nós, né? Na nossa consciência. Não é necessário a gente, em meio a essa pandemia, né? Não é necessário a gente estar no centro espírita, no templo de Deus, na igreja, para a gente ser curado. É necessário que Deus e os ensinamentos de Jesus estejam dentro de nós. Então, tenhamos fé, acreditemos no amor do Cristo, pratiquemos a simplicidade no nosso dia a dia. Como a mensagem, né, dos nossos irmãos espíritos, né, de luz que vem aí nos alertando, nosso tempo acabou.
a Terra está em transformação, ela está se regenerando. E se não acompanharmos essa evolução, a gente vai ser expulso dessa escola, né? Então, Jesus é bem claro quando diz: vinde a mim todos vós que sofreis, pois eu vos aliviarei. Alguns serão aliviados e seguirão o caminho do amor. Alguns, por merecimento, serão curados.